Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja muito bem-vindo à edição do Igreja Açores desta véspera de Natal. Vamos começar o programa de hoje com a primeira mensagem de Natal do Bispo Diocesano. Vamos ainda conversar com a Assunção Melo, historiadora, então a nossa convidada do espaço de entrevista desta semana. Mas já sabe que antes há a atualidade da Diocese Açoriana. Na sua primeira mensagem de Natal aos diocesanos, o bispo Dom Armando Esteves Domingues faz uma alusão ao presépio criado há 800 anos em Greccio, na Itália, por São Francisco de Assis. Para Dom Armando, a vida humana pode ser divina em todas as grutas. Neste ano de 2023, completam-se 800 anos desde o primeiro presépio feito por São Francisco de Assis numa gruta em Greccio, na Itália. São Francisco queria que o pudessem contemplar no meio de todos os elementos da criação, plantas, rochas, animais. Nós recolhemos-nos nesta gruta e podemos assim ver como ele não temeu a pobreza, a simplicidade, mas desde o início se identificou com os frágeis, com o lugar dos últimos. Também ele, como nós, precisou de várias grutas para encarnar e viver no meio dos homens. Desde logo, o ventre de uma mulher, Maria, e uma casa que também foi gruta de acolhimento para ele, com José. Que bela a família, a de Nazaré e a nossa. Que bela a família cristã, quando olhando para Jesus, Maria e José, consegue colocar os seus valores ao serviço uns dos outros. Como naquela gruta, como nesta gruta, na gruta de cada casa, a vida humana pode também ser igualmente divina. O Bispo de Angra pede em oração uma prenda para todos. Penso neste Natal e rezo por todas as famílias. Peço que, como prenda, o Senhor lhes dê os grandes dons do amor, da paz, da ternura, tudo aquilo que é necessário para construir a unidade. E que esta família, também como a família de Nazaré, possa ser sinal de esperança para todo o mundo. Ele é o Emmanuel, o Deus conosco. Que bom podermos todos renovar a fé, podermos celebrá-lo, contemplá-lo, adorá-lo. Dom Armando Esteves Domingues explica o simbolismo de todos aqueles que acorreram à gruta em Belém. Ali, no presépio de Belém, acorreram muitos. Talvez os primeiros fossem curiosos para ver quem era aquela família que não tinha casa, nem era recebida sequer na hospedaria. Não havia lugar para eles. Mas de quem reza a história e no relato de Lucas, são os pastores e os reis magos que aparecem, representando o mundo inteiro. Mas os pastores representam todos aqueles que um pouco sem cultura, talvez até sem prática religiosa, mas de certeza sem casa e família, porque dormiam e viviam com os seus rebanhos, porque eram nómadas. Eles representam todos aqueles para quem o anjo, em primeiro lugar, anuncia que Cristo nasceu. Por outro lado, temos também os reis magos, homens de outra cultura, de outros lugares, mas que souberam também ver os sinais de Deus. Esses sinais que Deus sempre coloca à disposição de um homem que o quer encontrar. São como sinais de pista que todos nós podemos também seguir. Uma gruta. Acho que ajuda-nos a compreender o essencial do Natal. Cristo veio para todos. E é preciso ouvir os gritos dos vários meninos nas noites escuras da humanidade. Nós vivemos este Natal num tempo difícil. As noites escuras da humanidade lançam gritos atrozes, que por vezes são difíceis de ouvir, mas é preciso ouvi-los. Este menino, escondido em tantos que sofrem, precisa de ser escutado por nós. São os gritos da guerra, da fome, dos sem habitação, o grito de tantas famílias sem condições económicas, mas também dos sós, dos doentes, dos presos, daqueles a quem falta o grito paz na terra, paz no coração, paz na tua vida. Apelo a que o nosso Natal não seja apenas um colocar de bonecos de barro num espaço arranjado para um presépio, ou quem sabe, uns efeitos em árvores de Natal. Precisa de ser
uma festa marcada pela esperança. Esperança dentro de nós, mas também esperança que possa explodir para cada irmão que dela precise. Desde logo, o cuidado uns pelos outros. Também Jesus foi acolhido, foi cuidado por Maria e José quando todas as portas se fechavam. Mas também temos aquela confiança de que o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus Pai, que acolhe sempre e de qualquer forma cada um de nós como é, de braços abertos. E depois conseguirmos partir ao encontro dos que connosco vivem, com eles viver o amor recíproco, aquela luz, aquele amor que há de trazer uma luz capaz de ser superior a todas as trevas que há na humanidade. O Bispo de Angra pede confiança para 2024 e deixa um pedido. Confiemos, não haverá crise política que dure sempre, não haverá pobreza que exclua sempre, também não haverá dignidade que seja espezinhada sempre, nem abuso que sempre seja tolerado. A esperança cristã pede e sugere gestos gratuitos, uns para com os outros, que definam esta cultura do cuidado de que tanto falamos e que tanto custa a concretizar. Mas também um outro aspecto é que na esperança cristã se baseia este biénio do nosso itinerário pastoral que nos há de congregar dentro da diocese. A esperança é a segunda virtude teológica. Nós temos um lema que nos conduzirá, que é todos caminhar na esperança. Então, neste Natal, peço disponibilidade a todos os cristãos e homens de boa vontade, para que continuem aquele caminho que já foi iniciado de reflexão, de aprofundamento do que somos como Igreja e do que podemos ser para levar esperança a toda a humanidade. Dom Armando Esteves Domingues diz acreditar que é nos contextos mais difíceis que a esperança cresce. Temos a certeza, como diz Paulo, que é nos contextos dolorosos, difíceis, que a esperança mais cresce. Ele, de facto, diz que a tribulação leva à paciência à firmeza e a firmeza à esperança. Então, avancemos também com audácia, porque os tempos o exigem, orgulhosos e conscientes, bem cimentados na nossa bela história, mas abertos a tudo aquilo que os jovens também podem dar de contributo à nossa Igreja e à nossa sociedade. Convido a todos a olharem a sua própria experiência de fé, a olharem o mundo e a vida com o próprio olhar de Jesus. É o próprio Papa que, ao sugerir e mobilizar-nos para um jubileu em 2025, nos diz que Cristo é a nossa espera, é a nossa esperança. Esperamos e alimentamos sempre esta esperança na certeza de que ela nunca desilude. Não que seja uma poção mágica, mas porque ela é a vida que Cristo nos transmite. O Bispo de Angra expressa o desejo de que todos os dias do ano possam ser como este, de Natal. Que possam ser dias de espalhar de esperança, de viver uma alegria contagiante, onde todos possam caminhar sem ficar para trás. Desejo a todas as famílias, mas também a todos os lugares onde a vida é colocada no centro, sejam os hospitais, lugares de estabelecimentos prisionais, os lugares onde se cuida dos velhinhos, das crianças, dos portadores de deficiência, esses lugares onde a pessoa é o centro, eu desejo que se transforme também numa gruta de acolhimento, de conforto, de ternura, porque onde o amor vence, Deus coloca-se sempre. A cada diocesano, a cada colaborador, a cada amigo, eu desejo então um Santo Natal, que a luz que levais e que vem da estrela de Belém, do Filho de Deus feito homem, seja então uma forma de testemunharmos o Cristo vivo em nós e à nossa volta. Então, um Santo Natal para todos, pleno de alegria, e um 2024 com todos animados pela esperança. Um Santo Natal. A primeira mensagem de Dom Armando Esteves Domingues, 40º Bispo de Angra. Na mensagem de Natal à Cúria Romana, o Papa Francisco defende comunicação sem preconceitos, convida a escutar com o coração e lembra que é tempo de caminhos novos para a Igreja. Carmo Rodeia. O Papa disse aos membros da Cúria Romana que é preciso acolher o outro sem preconceitos e com o coração, alertando para a incapacidade de escuta que se vive no mundo contemporâneo. A intervenção partiu de 3 verbos: escutar, discernir e
e caminhar, como orientação para a vida da fé e o trabalho desenvolvido no Vaticano. Escutar com o coração é muito mais do que ouvir uma mensagem ou trocar informações, diz Francisco. Trata-se de uma escuta interior capaz de interceptar os desejos e as necessidades do outro, de uma relação que nos convida a superar os esquemas e a vencer os preconceitos com que às vezes enclausuramos a vida daqueles que nos rodeiam. Escutemo-nos então mais, sem preconceitos, com abertura e sinceridade, apelou o Papa, com o coração de joelhos. Escutemos procurando compreender bem o que diz o irmão, captar as suas necessidades e, de algum modo, a sua própria vida, que se esconde por detrás daquelas palavras sem julgar. Pediu o Sumo Pontífice, recuperando algumas ideias desenvolvidas em mensagens para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Francisco alertou para o risco de sermos lobos vorazes na comunicação, sem espaço de silêncio entre a escuta e a resposta. Por isso, deixou um itinerário. Primeiro ouve-se, em seguida, no silêncio, acolhe-se, reflete-se, interpreta-se e só depois podemos e devemos dar uma resposta. Antes dos nossos deveres cotidianos e das nossas atividades, sobretudo antes das funções que desempenhamos, é preciso, diz Francisco, descobrir o valor das relações e procurar despojá-las dos formalismos, animá-las de espírito evangélico, começando por nos escutarmos uns aos outros com o coração e de joelhos. O Papa apresentou a escuta recíproca como o início de um caminho, apresentando o exemplo da Virgem Maria. Escutar de joelhos, precisa, é o melhor modo para escutar de verdade, pois significa que estamos diante do outro, não na posição de quem pensa que sabe tudo, de quem já interpretou as coisas ainda antes de as ouvir, de alguém que olha de cima para baixo. Escutar é, por isso, diferente de ouvir. Por outro lado, sublinhou que é tempo de caminhos novos para a Igreja. Somos chamados a pôr-nos em viagem e a caminhar, como fizeram os magos, seguindo a luz que nos quer levar mais longe. Sempre e por vezes nos faz procurar sendas inexploradas e percorrer caminhos novos. Para Francisco, esta é uma questão de amor, porque é preciso coragem para amar. Quando o serviço que realizamos corre o risco de arrefecer, de labirintar na rigidez ou na mediocridade, quando nos encontramos emperrados nas redes da burocracia e da insignificância, lembremo-nos de olhar para o alto, recomeçar a partir de Deus. Apelou ainda, precisando que dos labirintos sai-se apenas por cima. Deus coloca-nos em viagem, tira-nos para fora das nossas áreas de segurança, põe em discussão as nossas aquisições e é precisamente assim que nos liberta, nos transforma e ilumina os olhos do nosso coração para nos fazer compreender a esperança a que Ele nos chamou. Concluiu pedindo a graça da alegria no serviço humilde e generoso. Carmo Rodeia, coordenadora do Igreja Açores. O jornal A Crença assinalou a 19 de dezembro 108 anos com um novo projeto. O padre José Borges, ouvidor de Vila Franca do Campo, é o novo diretor do jornal diocesano que passa agora à periodicidade de mensal. Há coisas que se fazem por obrigação e há outras por paixão. Eu diria que esta será por devoção, porque esta crença tem alma. E sem acreditar nunca saberemos o que é que Deus gostaria de ter feito connosco. Sabemos que a comunicação é o púlpito das novas catedrais. E os objetivos que nós temos é que a Igreja, através da comunicação, através deste mídia, chegue a todos os lugares e seja escutada. E não apenas pelas piores notícias ou as notícias menos boas, mas principalmente pelo bem que faz, porque a Igreja faz muito bem a muita gente. E os desafios passam exatamente por esta nova conjuntura que vai trazer um novo elan à crença, que nomeadamente fizemos uma parceria, a Narrativa Frequente, que é a proprietária do Jornal da Lagoa, do Diário da Lagoa, que nos vieram como bênção e dom para nos ajudar a trabalhar, e são pessoas muito competentes, boas e sérias, e que nos têm aberto o caminho para aprender a fazer o jornal, porque nós não sabíamos. E
E daí que o desafio é constante. O desafio é constante porque as exigências são enormes a nível burocrático, administrativo, financeiro, acrescentando tudo uma gestão de interesses e até mesmo de opinião. Nós queremos que o jornal tenha uma sustentabilidade e que isto sirva para a durabilidade do mesmo. A nova equipa já arrancou os trabalhos em novembro, com uma tiragem a cada dia 19 de cada mês, simbolicamente por ser o dia do aniversário. O próximo passo é apostar na divulgação do jornal. O contexto atual é diferente. Tudo encareceu, o papel, o porte, a tinta, os trabalhos, tudo isso. E então, para fazer um balanço desta nova fase da crença, tivemos que balizar as despesas, as receitas e o jornal tem agora uma periodicidade de mensal. Sai todos os dias 19 de cada mês, que é o dia a data da fundação, mas também ao mesmo tempo um desejo, uma forma das pessoas sentirem essa falta. Quando nós temos menos recursos, temos que nos linear com eles. E quando temos esse desejo, pois cresce em nós também a responsabilidade, porque o jornal é de todos, além de ser um património, é da propriedade da Igreja, mas aqui é património, propriedade da matriz, mas património da Igreja e mesmo da Vila Franca, e quer se estender a outros lugares também. Quando saiu a primeira edição nesta fase, 19 de novembro, tivemos a alegria imensa das pessoas a procurar o jornal. Parece que havia fome de querer vê-lo e também a curiosidade da nova nomenclatura e de tudo aquilo que estava à sua volta. E a primeira edição esgotou. Isso para nós foi uma alegria e um sinal muito positivo. Agora, desta vez, tem um outro cunho com toda a publicidade natalícia que é feita. O jornal também teve uma grande procura. Nós queríamos fazer em janeiro uma edição que fosse muito alargada em número para distribuir pela ilha, nos focos mais importantes e para dar a conhecer o jornal. O jornal tem que sair, tem que haver essa aposta, tem que haver esta saída para se mostrar e deixar o seu lugar na sociedade. De tal forma que depois as pessoas, ao conhecê-lo, queiram lê-lo e isso é que é o objetivo do jornal. O jornal é para, depois de passar, fica para a história, mas no presente é a própria história, é a notícia, é o abrir. E o jornal tem esse poder de conquistar um lugar nas mãos e nos olhos de quem o lê. Se chegar ao coração, depois fica a conquista completa. 108 anos de jornal A Crença, agora com um novo projeto e com uma tiragem mensal. A paróquia de São José, em Ponta Delgada, vai arrancar com a comemoração dos 500 anos do convento de São Francisco no próximo dia 19 de março de 2024. O programa será variado com várias linguagens artísticas. Conferências, portanto, há um conjunto de pessoas que irão ser convidadas para falar sobre várias questões no âmbito do património, portanto, tanto do património edificado como do património móvel, das questões de orveçaria, joalharia, paramentaria, escultura, pintura, portanto, todas essas gramáticas artísticas irão ser também refletidas por gente especialista nas áreas. Assim como também um ciclo de música, tentando abranger os registros musicais de 500 anos, portanto, desde 1525, portanto, a produção musical que havia, portanto, no século XVI, portanto, ter música do século XVI, até à música contemporânea, portanto, também dando esta dimensão de progresso e evolutiva dos tempos. Portanto, a música enquanto também acontecimento celebrativo e enquanto acontecimento interpretativo da própria história e dos sinais que a história nos trouxe. Isto irá envolver também uma série de concertos. Iremos valorizar também a dimensão do órgão histórico da paróquia de São José, com um conjunto de concertos. Estamos a pensar a fazer uma exposição aqui na paróquia de São José,
porque é uma necessidade que nós temos. Portanto, a Paróquia de São José tem o seu património inventariado todo, é um património, está integrado na própria igreja, no próprio edifício, mas precisamos ter aqui também suportes informativos que não temos. Portanto, e isto seria uma forma de celebrarmos esses 500 anos com uma exposição, com conteúdos, com suporte informativo em termos de imagem, de informático, e que será aqui neste corredor. Portanto, não será muita coisa, com peças que irão ancorar todo o discurso expositivo nessa perspectiva histórica, sem ser uma coisa de história. Portanto, seria impossível, não é? Os 500 anos do Convento de São Francisco assinalam-se em 2025. Esta iniciativa insere-se na dinâmica sinodal diocesana para o Jubileu da Esperança em 2025 e assume-se como a primeira etapa das comemorações dos 500 anos da Diocese de Angra, que se completam em 2034. E a nossa convidada da semana, nesta edição especial de Natal do Igreja Açores, é Assunção Melo, historiadora e investigadora, criada católico, apaixonada pela arte, pela cultura e, sobretudo, pelas tradições e cultos populares. Hoje vamos conversar sobre o Natal, porque o dia assim o exige. Olá, Assunção, obrigada por estar connosco. Podemos começar por uma questão por um lado mais pessoal seu. Como é que foram os natais da sua infância, na altura nos altares, na Ilha Terceira? Olá, Tatiana, muito obrigada antes de mais pelo convite. Bem, o Natal da minha infância nos altares é um Natal semelhante a outras populações rurais. Se bem que eu, quando fui morar para os Biscoitos, vi que a tradição era diferente e, portanto, eu celebro 2 tipos de Natal. Portanto, o Natal do dia 24, onde nós recebemos as prendas no dia 24, antes da Missa do Galo, e o Natal das prendas do sapatinho na chaminé, que não era o Natal da minha casa. Esse Natal aprendi na casa dos familiares do meu marido, que era deixar o sapatinho na chaminé e só se abria no dia 25 de manhã. Ok. Portanto, se calhar na terceira... 2 freguesias bem próximas e que tinham essas 2 diferenças de tradição de Natal. E o que é que... qual era a importância do Menino Jesus no Natal da sua infância? O Menino Jesus era a figura central. O Pai Natal surge muito depois, já eu era bem crescida. Era tudo à volta do Menino Jesus, do presépio e de toda a simbologia do Natal, nomeadamente a árvore de Natal, a mesa com as iguarias de Natal, da gastronomia, os licores, os repousados, o bolo de Natal, que era o nosso bolo, talvez o bolo inglês, não é? De frutas. A tradição do bolo rei não era na nossa casa uma tradição, poderia haver noutras casas essa tradição. Depois nós tínhamos influências talvez da base americana, o peru na consoada e o bacalhau. Mas o Menino Jesus era de facto a figura principal, porque nós abríamos as prendas que recebíamos como se fôssemos Menino Jesus e Reis Magos, não é? A família funciona aqui entre o aniversariante e o que presenteia. E, portanto, o Menino Jesus tinha obviamente um papel importante com o presépio. Aliás, está-se a celebrar este ano os 800 anos do presépio. E a ida à Missa do Galo era um momento alto para uma família católica? Era. Nos altares, a Missa do Galo era à meia-noite. Acho que agora já mudou do horário. Já é um bocadinho mais cedo. Já é mais cedo. Mas nós íamos à Missa do Galo com as prendas, se recebíamos umas meias ou se recebíamos uma saia ou uma camisola, nós íamos vestidos com as prendas, daí a tal diferença de recebermos no dia 24 ou no dia 25. E lembro-me perfeitamente de ir toda pesada à Missa do Galo, que as prendas tinha acabado de receber. Qual é a importância dos ciclos festivos no calendário litúrgico e no calendário civil dos açorianos?
Os ciclos festivos são importantíssimos nas comunidades. E o Natal é uma festa desse ciclo festivo e, sobretudo, final de ciclo de calendário. Estas festas são festas socio-religiosas e aliás, elas também se assumem como uma festa de ruptura com a monotonia do cotidiano. E, portanto, são importantíssimos para as pessoas fazerem uma reflexão à sua vida e até de renovação e aprenderem que tudo é cíclico, que o mal chegou, mas o bem também chega. E o Natal é essa festa da esperança, da festa do bem, a festa da família, a festa da renovação, da redenção, do perdão. E, portanto, é importante porque marca essa ruptura e talvez seja uma forma das pessoas se encontrarem com elas mesmas. Este ano, depois de um ano tão atribulado em termos sociais, em termos políticos, 2024 promete o início do próximo ano. Este Natal veio ainda mais a calhar para esta pausa, para este reencontro com quem se ama, com as famílias, com a fé, com a esperança. Todos os natais são precisos, mas este veio no tempo certo. Sim, ainda mais. Todos os natais são necessários, mas este se calhar tem uma reflexão ainda mais intensa. Sobretudo o que está a passar, não é? Com a guerra na Palestina, faz-nos refletir até que ponto não estamos a voltar a todo um ciclo de há 2023 anos atrás. E portanto, esse Natal será talvez mais sentido. E eu noto isso nas pessoas. As pessoas já não valorizam tanto as prendas, mas valorizam o estar presente. Ou seja, o presente não é um presente físico, material. Isso era sempre uma crítica dos natais nas últimas décadas. Era que estava a ficar muito consumista. E acha que essa tendência está... nós estamos voluntariamente a assumir essa postura de o estar presente, ou também é a vida e a situação financeira que nos está a obrigar a isso? Eu acho que são as duas coisas. São as duas coisas. Há essa reflexão, essa necessidade, mas também a crise se calhar está a obrigar a valorizar mais o estar presente e o estar em família do que propriamente substituir os presentes pela presença. E sobre a importância destes ciclos festivos, quero acrescentar, sei que tinha mais alguns tópicos que gostaria de acrescentar. Gostava só de acrescentar aqui as duas fases desta festa, porque esta festa tem dois momentos importantes e que começam precisamente no primeiro dia de novembro, ou seja, a fase de preparação e a fase de celebração. Nós fazemos essa preparação a partir do Pão por Deus e depois no Pão pelos Pobres, que é o São Martinho. Depois também há toda uma preparação de novenas ao menino e também de fazer grelar os triguinhos, as ervilhacas, de maneira a prepararmos o altar para o menino, porque nós aqui no Grupo Central temos a tradição dos altarinhos ao Menino Jesus, portanto são de certa maneira diferentes do presépio que nós conhecemos, e essa preparação do altarinho e também dos licores e das iguarias, que também é feita com antecedência, fazem parte desse momento que eu diria que também é um momento de reflexão. A partir do dia 24, na Consoada, entramos num momento de celebração e que vai até aos Reis. E aí estamos a celebrar efetivamente o aniversário de Jesus Cristo de uma forma muito mais efusiva e a usufruir dos preparativos do Natal. A visita à casa das pessoas, os meninos mija, tudo isso faz parte desse ciclo festivo. Nos Açores, mesmo na parte social, que é a visita às famílias, aos amigos, há o Menino Jesus no centro, e isso é curioso que não acontece no resto do país, por exemplo. Sim, eu acho que independentemente de ser católica ou não,
o menino Jesus acaba por estar presente numa forma muito espiritual até, dessa dádiva, dessa partilha, dessa presença entre amigos, e é rara a casa que não tenha um presépio ou este altarinho ao menino Jesus com as suas laranjas, as camélias, os triguinhos, o menino Jesus enfaixado ou vestidinho. Portanto, nós temos essa tradição que nos remete também a essa presença do menino e não só no presépio. Qual é a importância desta quadra festiva, particularmente nos Açores? Eu acho que é importante, tal como o Espírito Santo. Se nós virmos no antigamente, eu agora vou-me remeter mais ao antigamente, era importantíssimo, porque estávamos numa quadra de frio e de poucas colheitas, e portanto, tal como no Espírito Santo, quando há uma época festiva de dádiva, muitas pessoas podem, isto parece um bocado exagerado dizer, esperar até elas para sobreviver ou não, e há fontes que indicam que o Espírito Santo está ligado também à imigração ou não. Ou seja, se as pessoas previam que poderiam chegar até uma quadra de abundância, daí os tais ciclos festivos serem muito importantes, sobretudo na ruralidade, fazia com que elas não sentissem eventualmente necessidade de emigrar. Se sentiriam que essa quadra não ia chegar a tempo, digamos assim, nesse ciclo, poderiam pensar que sim, não tinham condições. Porque estas quadras, como disse, faz parte também de todo um calendário que está ligado à alimentação, às colheitas, e portanto no inverno é mais penoso obter essa alimentação. Obviamente que agora nós vamos ao supermercado e temos está lá tudo o ano, mas isto não era assim. Isto é muito recente, se tem 50, 60 anos é muito. E portanto estas fases também tinham influência na decisão de emigrar ou não? Há um estudo feito em relação ao Espírito Santo e sim, essa fase tinha. O Natal não há, acho eu, esse estudo, mas chegaram a época onde se pode ir comer à casa uns dos outros durante uns dias, ou partilhar essa alimentação, ou partilhar esses convívios, partilhar esses cânticos também, esse ânimo que se dá, pode ter influência. Como é que era o Natal católico mais tradicional? Efetivamente, o nosso Natal católico é o Natal da presença do menino, de Jesus Cristo, e não tanto o dos Reis Magos, só para opor aqui um pouco ao Natal ortodoxo, portanto, que celebra o 6 de janeiro com o recebimento das prendas. E, portanto, o Natal tradicional, segundo consta, girava muito à volta de pequenas prendas, muito simbólicas. Às vezes, sei lá, podia ser uma laranja, podia ser um repousado. Outro dia estava uma senhora a dar uma entrevista e ela disse que se lembrava de receber uma borracha da escola. Portanto, só para vermos como as coisas eram bastante mais simples e mais simbólicas e agora se tornaram demasiado consumistas, não é? As pessoas ficam muito assoberbadas, muito atarafadas com as compras. Normalmente o valor da prenda é que importa e não o seu significado. Exatamente, e as pessoas esperam que esse valor da prenda é que traduza eventualmente o amor ou não que se sente pela pessoa. E acho que temos que voltar se calhar um pouco ao simbólico, mas é claro, contra o comércio estou a falar e não quero também estar aqui a pôr mal as pessoas que vivem dessa época, não é? E para sobreviver as suas empresas e os seus empregados.
Nunca é nosso propósito, mas mesmo no comércio tradicional é possível encontrarmos coisas que se calhar tenham mais importância simbólica do que propriamente a etiqueta e o valor Exato, monetário. até porque se está a fomentar muito as pessoas comprarem no comércio local, ou então comprarem peças feitas por artesãos locais, ou então dar produtos feitos pelas próprias pessoas, sei lá, bolachinhas ou compotas ou uma mantinha de retalhos. Estou aqui a extrapolar. Eu cada vez mais no meu Natal, e falando por mim, as minhas prendas são muito mais simbólicas do que eram antes. Até porque, derivado da crise... E dão muito mais trabalho. Dá mais trabalho porque temos que pensar muito bem na pessoa a quem vamos dar. E são muito mais criativas. Como é que era vivido o Natal mais tradicional? As pessoas juntavam-se em famílias mais nucleares? Eram em famílias mais alargadas? Por exemplo, a ida à Missa do Galo? Eram famílias, eu falo pela experiência própria, uma família bastante nuclear. Mas que depois na Missa do Galo nós se juntávamos todos ali na mesma zona, a família mais alargada, e depois no dia 25 ou então nos dias seguintes é que se faziam as visitas a casa uns dos outros, mas a consoada era mais, não era no meu caso não era a família mais alargada. O que é que mudou e como é que olha para o Natal dos nossos dias? Em primeiro lugar, acho que o que mudou e aquilo que nos salta mais aos olhos é a substituição do Menino Jesus pelo Pai Natal. Hoje em dia as crianças associam o Natal ao Pai Natal. E isso é fruto de uma marca publicitária, não é? E fruto de um marketing que foi feito à conta de todo um consumismo desenfreado. É muito mais fácil vender a imagem de Pai Natal do que de Menino Jesus associado ao consumismo, não é? Essa é talvez o principal fator de mudança. Depois, é claro que os enfeites as pessoas utilizam nas suas casas, decorações, iluminações mais efusivas, mas isso faz parte de uma época que é festiva. Mas sobretudo... E de um mundo que também é mais materialista, não é? E que tem mais à disponibilidade, é um facto. Exatamente. Eu neste momento, acho que até já te tinha dito, eu já não faço árvore de Natal. Eu tenho uma árvore muito simbólica, pequenina, que eu tenho uma alegria imensa em olhar para ela. E o meu presépio também é pequenino, mas está sempre à minha frente, está na minha mesa da sala, e eu tenho uma alegria em olhar para ele. Ou seja, tudo que eu tentei evitar que me desse muito trabalho e transtorno e que depois fosse uma maçada de montar e de desmontar, eu aboli da minha vida. Portanto, o meu Natal está em 2 sacos, daqueles sacos do hiper. Portanto, eu pego naqueles 2 sacos e tenho a minha casa com aquilo que preciso. E depois eu gosto imenso de ouvir música de Natal. Nós lá em casa, e o meu marido também. Família de músicos? Nós ouvimos todo o tipo de música de Natal, que há música de Natal de muito boa qualidade, lindíssima, além dos cânticos e dos reis também, das quadras, que também é mais ligados a um Natal rural, mas que faz parte da tradição também, da nossa tradição. A junção, e agora que fala no correr meninos com os reis e também com ranchos de matança, há assim uma fusão nas tradições. Quais são as principais diferenças entre estes ranchos? Eu penso que é o tema. Tem a ver precisamente com a mudança de tema, porque muitas vezes os ranchos são os mesmos, os instrumentos são os mesmos, se calhar a música até acaba quase que ser a mesma ou muito parecida, e as quadras mudarem, porque o tema obviamente muda. O que é preciso retirar dos símbolos do Natal? Olha, eu acho que a primeira coisa é a luz. É a luz da estrela, é a luz da anunciação que o menino nasceu, o nosso Natal católico, do que propriamente o Natal da prenda.
É o Natal da reflexão, é o Natal da renovação, aquilo que eu já referi. E para mim a luz é o que guia, não é? É o que guiou os pastores até ao menino. E portanto, se me perguntares o que é que eu aspirava para todas as pessoas neste Natal, é que elas acendessem uma vela e que olhassem para aquela luz e tentassem fazer uma reflexão. E que essa reflexão fosse benéfica para a sua vida. E fosse tipo a tal luz ao fundo do túnel, a tal luz da esperança, para que as pessoas de facto tenham forças para continuar a lutar na sua vida, porque é sempre uma época de renovação. 2024 vai ser um ano que promete começar difícil. Como é que poderemos viver o Natal de 2024 daqui a um ano? Vamos voltar-nos ainda mais para o simbolismo e para o Menino Jesus. Eu acho que estamos numa época de nos voltarmos para o símbolo. Portanto, isto é tudo cíclico. Quando estamos numa época demasiado materialista, ela não vai durar muito. Ou então, quando estamos também numa época demasiado espiritual, também sabemos que ela vai sucumbir. Eu estou a pensar que, de facto, 2024 só pode ser uma época de símbolo e de espiritualidade. Espero eu. E estes ciclos, e porque as novas gerações estão a viver, se calhar, este momento pela primeira vez, a esperança é para que este tempo dure mais ou menos quanto tempo? Esse tempo vai ter que durar... O que é que diz a história de momentos como o atual? A história, quando bate no fundo... as pessoas sabem que estão a bater no fundo e que têm que fazer algo para se levantar. E é algo muito orgânico, não é individual, é algo muito comunitário. E espero que as pessoas sintam o momento que de facto estão em baixo, que estamos em baixo, que estamos a bater no fundo, mas que é momento para alavancar aquele salto que desejamos, que é de elevação espiritual. E que 2024, por esta altura, o nosso Natal seja ainda mais feliz, porque apesar de tudo e desde que estejamos rodeados daqueles que amamos, o Natal tem tudo para ser feliz. Assunção Melo, muito obrigada por ter estado connosco neste Igreja Açores. Eu desejo aos nossos ouvintes um excelente Natal, um santo Natal, e nós estaremos de regresso na próxima semana para um balanço deste 2023. Boas festas e até breve. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.